Doutor Sérgio, intolerância à lactose. Acredito que não seja, eu posso estar errada, acredito que não seja algo tão recente, mas se foi difundido, foi conhecido também há não muito tempo, é verdade? Sim, a sua fala está correta, né? Essa impressão que a gente tem que tem sido mais discutido, debatido, falado mais recentemente, né? Eu acredito também muito em parte pela questão do grande acesso às redes sociais, né? Como estamos aqui hoje produzindo conteúdo para as redes sociais, né? E isso facilitou o acesso à informação de uma forma geral, também informações de saúde e os tópicos vários, né, na área da saúde. Mas é algo que existe desde sempre, né? A intolerância à lactose não começou agora, só agora que a gente está jogando mais luz para esse assunto. Eu me recordo que há uns 20 anos, 25 anos atrás, eu tenho um primo que tinha sintomas, mas não se sabia o que era. E já foi diagnosticado um pouquinho maior, mas até então ninguém nem sabia o que era. Agora, falando em intolerância, o que de fato é intolerância à lactose? Bem, para saber o que é intolerância à lactose, primeiro a gente tem que saber o que é lactose. Exatamente. Até acho que ontem ou anteontem eu perguntei nos stories, né? Falar em rede social, do nosso famoso Instagram, se as pessoas sabiam o que era a lactose. E acho que uns 20%, pelo menos, das pessoas responderam que não sabiam, né? 80% disse que sim. Mas eu fiquei curioso, esses que disseram que sim, será que de fato sabem o que é lactose ou só ouviram falar? Bem, a lactose é um açúcar, né? É um açúcar, assim como a sacarose é o açúcar da cana, aquele que a gente compra no supermercado, né? A lactose é o açúcar do leite, né? Então, é um açúcar que é, no intestino, transformado em 2 açúcares menores. A glicose, a famosa glicose, né? O pessoal que tem diabetes, se preocupa com diabetes, ouve falar bastante de glicose. Então, a lactose ela é quebrada no intestino em glicose e galactose, em 2 açúcares menores. Então, intolerância à lactose acontece quando a pessoa não consegue fazer essa quebra da lactose em glicose e galactose. Aí, quando ela não é quebrada, ela se acumula e daí vem os sintomas. E quando não acontece essa quebra e que vem os sintomas, quais seriam esses sintomas? Pronto. Os sintomas são decorrentes da formação de gases, né? Primeiramente, explicando para o pessoal por que a pessoa tem os sintomas, Juliane. Então, quando a lactose não é quebrada em glicose e galactose, ela passa por um processo de fermentação. Essa fermentação acontece lá no intestino grosso, ou seja, já perto do reto, né? E dessa fermentação resultam algumas coisas. Uma delas é gases, né? E a outra é ácidos, né? Então, por formar gases e ácidos, vêm os sintomas. Vamos lá. Barriga inchada. A pessoa toma leite, né? Leite normal, e aí fica com a barriga inchada. Ou flatulência, né? Também pode acontecer. Ou diarreia. Tem pessoas que tomam leite, né? Leite normal, e aí vão logo ao banheiro, porque tem diarreia, né? Algumas outras têm náuseas, vômitos, né? Algumas têm cãibras, algumas têm dermatite perianal, ou seja, na linguagem nossa popular, assaduras, né? Devido a quê? Aos ácidos, né? Aqueles ácidos em contato com a pele ao redor do ânus, perianal ao redor do ânus, né? Eles inflamam a pele, dermatite, né? Então, esses são sintomas mais frequentes, mas nas crianças tem um sintoma, inclusive nós já conversamos aqui em programas anteriores, que também pode ser decorrente da intolerância à lactose, que é a constipação intestinal. Né? Muitas pessoas não sabem disso, né? Sabem que pode acontecer diarreia e é frequente, mas na criança não é raro, pelo contrário, acontecer o oposto, que é a constipação intestinal. Então, pode-se dizer que difere os sintomas das crianças, dos adultos, ou então a maioria são incomuns? O que é a diferença entre os sintomas na infância e os da vida adulta? Não tem muita diferença, né? Não tem muita diferença do adulto para a criança, né? Vai de cada organismo, tem a ver mais com a individualidade do que com a idade, do que com a fase da vida em si, né? E os sintomas também vão ser influenciados pelo grau da intolerância, por assim dizer, né? Porque a intolerância não acontece com um mecanismo de 8 ou 80, né?
Porque o que acontece? Por que a pessoa não consegue quebrar a lactose em glicose e galactose, né? Falta no intestino dessas pessoas, total ou parcialmente, uma enzima chamada de lactase. No caso, com A no meio, né? A lactose com O é o açúcar, a lactase com A é a enzima que existe no intestino que quebra a lactose em glicose e galactose. Só que, às vezes, essa enzima está faltando por completo. E outras vezes não. Existe só uma diminuição. Então, a intensidade dos sintomas e também os sintomas quais, né, os tipos dos sintomas varia muito também em função da quantidade de lactase que existe. Se tem algum pouco ainda, se tem bastante, não totalmente, ou se tem zero.